saber se as nossas leis eleitorais e se a Constituição e se as outras normas, como o chamado RES, o regime de estado de sítio e de estado de emergência, se estão preparados para uma situação como esta. E eu diria que não. Ou seja, nem a Constituição portuguesa, nem o regime de estado de sítio e emergência, nem a lei eleitoral do Presidente da República lidam bem com uma situação de emergência nacional. Que foi o que aconteceu também. Foi o que aconteceu neste momento. Eu tenho ali as várias hipóteses. Porque é que eu estou a colocar estas hipóteses? Porque não te esqueças que numa altura de extremismo do clima, nós podemos passar muitos anos em que estas situações se vão repetir e vamos ter que refletir sobre o assunto. A Constituição portuguesa, apesar de, obviamente, não poder haver eleições com limitação de direitos, e o estado de emergência e o estado de sítio limitam direitos, nós podemos dizer que indiretamente não pode haver eleições por causa disso, mas não há uma definição clara de como agir em estado de sítio e estado de emergência no que toca ao processo eleitoral. Não há isso na Constituição. A Constituição, por exemplo, é muito explícita, dizendo que não pode haver revisão constitucional em estado de sítio e estado de emergência, mas quanto a uma situação como estas, é essencialmente muda. Quer dizer, nós temos que concluir pela ideia de que não pode haver eleições com suspensão de direitos fundamentais, e no estado de emergência e no estado de sítio há essa suspensão, não é? Mas aqui não é um caso nem de estado de sítio nem de estado de emergência, é um caso de uma das categorias do chamado estado de exceção em emergência civil, digamos assim, porque uma das coisas é o estado de sítio e o estado de exceção na Constituição e outra coisa são as situações de emergência no que toca à emergência civil, portanto, decretadas, no fundo, pelos governos e em função dos conselhos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Agora, aquilo que eu posso dizer é que eu aconselharia que numa revisão constitucional pudesse haver uma disposição clara sobre como proceder nos casos de emergência da Proteção Civil e como proceder também nos casos de estado de sítio e estado de emergência no que toca a eleições e não apenas à questão da revisão constitucional. Podia também haver uma lei especial, sem dúvida, em que se falasse apenas duas. Podia haver uma revisão do regime de estado de sítio e estado de emergência para tratar mais claramente como atuar numa questão eleitoral. Agora, aquilo que é a norma que neste momento foi aplicada, e por isso é que não podia ter havido adiamento em todo o Estado, em todo o território nacional, é que a responsabilidade, e esta norma é uma norma da chamada Lei Eleitoral para o Presidente da República, a responsabilidade cabe, pode parecer uma coisa um bocadinho paradoxal, mas a responsabilidade cabe aos autarcas. Não cabe a nenhum órgão de soberania, cabe sim ao poder local. Podes dizer assim, porquê? Porquê? Porque, em princípio, parte-se da verificação de que é o autarca, com poder máximo